Estamos fazendo a série de estudos 32, Soteriologia 32, não há reperdição. E vamos estudar 104 versículos que os odiadores da doutrina, uma vez salvo, sempre salvo, eles querem lançar sobre nós. Nenhuma desses 104 versículos tem a menor sombra de razão. Vamos estudar de uma em uma. São respostas a objeções em 104 versos. Então vamos começar. Já vimos o 32A1 e 32A2, que foram chaves para estudarmos todos esses 104 versículos que eles usam, esses odiadores. E em dezenas de estudos detalhados, fora esse, já provamos clara e irretrucavelmente que, pelo menos a nós, da dispensação das assembleias locais, majoritariamente constituída por gentios convertidos e sem sombra de judaísmo, Deus nos deu a bendita e eterna promessa garantida de que, uma vez salvos, então depois, pelo poder e fidelidade de Deus, e não nós, seremos sempre preservados salvos. Mesmo que na terra fraquejemos, que nós somos fracos, e sejamos então disciplinados por Deus e percamos a usabilidade, percamos algumas bênçãos aqui na terra, e no céu percamos prêmios, galardões e responsabilidades. Então vamos estudar isso, porque há muitos odiadores desse bendito ensino bíblico que citamos acima, os quais malignamente querem porque querem que nessa atual dispensação de assembleias locais, majoritariamente constituída por convertidos gentios, sem sombra de judaísmo, eles querem porque querem, esses odiadores, que um verdadeiro salvo possa perder sua salvação, se não cumprir os vagos, subjetivos e relativos altos padrões dos odiadores e a substancial perfeição, que é substancial perfeição aos olhos deles, porque nós somos imperfeitos. O próprio apóstolo Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Diz que ele queria fazer o bem, mas constantemente percebia que não fazia tanto o bem quanto ele queria. E o mal estava nele. Nós somos pecadores. Quem nega que é pecador está chamando Cristo de mentiroso. Nós nunca, nessa carne, nós nunca alcançaremos a perfeição. Então, agora nesse presente estudo sobre essa presente categoria A, de fracas objeções dos odiadores, nós vamos poder agrupar as passagens por ele alegadas em dois subgrupos. Primeiro, as três passagens. Todo esse estudo agora é sobre passagens que eles alegam que pessoas são salvos perdendo a salvação, mas nós vamos estudar um simples olhar, mostra que são pessoas que nunca foram salvas, então não pode perder o que nunca teve. São falsos mestres, são apóstatas, e vão ver que o apóstata nunca foi salvo. Ele fez de conta que era salvo, fingiu que era salvo, mentiu, mas nunca enganou a Deus. Então, nessas passagens todas de hoje, nós vamos ver dois subgrupos. O primeiro é de três passagens. Abra a sua Bíblia para acompanhar. 2 Coríntios 11, de 13 a 15. 1 Timóteo 4, 1. Apocalipse 22, de 18 e 19. Essas passagens estão no grupo de capítulos da Bíblia, desde Romano até Filemão, e Apocalipse 1, 2 e 3, e parte de Apocalipse 22, que são para igrejas majoritariamente gentios, realmente convertidos. E sempre é fácil distinguir. Em todas essas passagens nós encontramos o seguinte: Deus dá a condição, aí então explicitamente usando as palavras, as letras, ele diz crer, confessar, receber. Essa é a condição. E a consequência que não falha nunca, depois não pode ser perdida, porque é garantida por Deus, é vida eterna, vida que dura para sempre, é salvação eterna. Então, todos esses livros que eu falei, de Romano a Filemão, 3 capítulos de Apocalipse no início e 3 no fim, se referem, foram escritos esses capítulos para igrejas, para crentes da dispensação das igrejas.
e todo ele somando, você vai ter entre 100 a 150 passagens que explicitamente diz: creu, está salvo para sempre. Então eles pinçam alguns versículos nessas passagens, são as mais fáceis da gente contestar, porque nenhuma delas vai dizer: creu, é salvo, mas depois pode perder a salvação. Chico Francisco de Oliveira Pereira Fonseca creu, foi salvo, depois escorregou e Deus arrancou a salvação dele. Você nunca vai encontrar isso explicitamente. Pode desafiar qualquer pessoa na Terra e dá 1000 anos que ele não vai encontrar. Então, sempre no contexto, nós vamos perceber se as passagens se aplicam a salvos ou a não salvos, a crentes ou a falsos crentes. Então, vamos ver. Então, vou lhe dar de presente a bala mortal, que eu chamo a bala mortal número 2. Cada bala mortal resolve a guerra ou a luta. Se é mortal, matou o inimigo, não precisa mais nem de uma segunda, terceira, quarta bala mortal. Então, vou lhe dar 2. Dá para matar 2 vezes. A primeira bala mortal é a seguinte. De cor, eu posso citar uns 14 versos, onde, referindo-se a toda pessoa que de todo o coração creu do modo bíblico no Cristo, tal como está retratado na Bíblia, o próprio Deus fez escrever explicitamente, do lado da condição única de sua regra quanto à salvação, palavras como crer, receber, Jesus como Salvador, Jesus como Senhor e Deus, creres e confessares, ou arrependeres e creres. E explicitamente do lado do resultado infalível, da consequência garantida por Deus, Deus fez escrever palavras como vida eterna, vida que dura para sempre, ou não entrará em condenação, ou nunca perecerá, ou está selado, ou está preservado. Então essa chave resolve todos os 104 versículos. Essa bala mortal resolve todas as acusações que posso fazer. É só olhar direitinho, ninguém vai encontrar um versículo que diga o contrário. Creu e não foi salvo. Creu, foi salvo e perdeu. Ganhou a vida eterna, mas deixou de ser eterna, foi temporária. Ganhou a vida incondicional, mas virou condicional. Você nunca vai encontrar isso. Isso é uma loucura dizer que a Bíblia diz que a pessoa pode ser salva e depois não perder a salvação. Então vamos ver desses versos que eu poderia dizer memorizados. O primeiro, vamos ver os 3 primeiros. Romanos 8, 38 e 39, vou ler aqui. Porque tenho sido persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas tendo estado presentes, nem as coisas estando por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar para longe. Sabe o que é criatura? É aquilo que foi criado, não é Deus. Deus é o único que é eterno, nunca teve início. Se foi criado, a Bíblia diz, nem qualquer outra criatura, coisa que foi criada, ser que foi criado, objeto, ser, anjo, demônio, ser humano, nenhuma criatura poderá nos separar para longe do amor de Deus, o qual está em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Isso foi Romanos 8, 38 e 39. E o terceiro versículo é esse. Falando de um homem que cometeu o pior pecado que eu nem conseguiria imaginar se não tivesse na Bíblia. O homem dormir com a esposa do seu pai. Talvez sua madrasta ou talvez a sua própria mãe. Adulterando na casa do pai, talvez o pai tivesse cego, ou como hoje chama Alzheimer, não tivesse no seu senso. E ele toda noite dormindo, adulterando, vivendo maritalmente com a esposa do pai, talvez a mãe, talvez a madrasta dele. Então, Paulo determinou que a igreja de Corinto abandonarmos o tal a Satanás para dentro da destruição, o que é que diz? Do espírito, de destruição eterna. Não, para dentro da destruição da carne, para o resultado de o Espírito vir a ser preservado dentro do dia do Senhor Jesus. Esse é um dos versos mais contundentes, que me esmagou quando nos primeiros meses eu tinha alguma dúvida de salvação. Isso me impactou muito, porque diz que Deus pode entregar o crente que cai em pecado para Satanás
ferir a saúde, no dedo do pé, no dente, no olho, um câncer aqui, um câncer ali, tal doença nele, na esposa, no filho, na família, e vai aumentando gradativamente até o ponto de perder a vida. Mas o resultado é que o espírito vai ser preservado no dia do Senhor Jesus Cristo. Então vejamos agora as 6 passagens que o odiador da salvação perfeita, da salvação preservada, o odiador que Deus garantiu isso. Eu não entendo como é um crente odeia que outro crente tenha certeza de salvação. É uma das coisas que explode a minha mente que eu não posso entender. Vamos ver 3 versículos que a pessoa pode ter alguma dúvida, alguém botar minhoca na cabeça de um crente recém-convertido. Um é 2 Coríntios 11, 13 e 15. Preste bem atenção, leia na sua Bíblia, preste atenção nas palavras falso apóstolo, obreiro fraudulento. Não está falando de crente. Então vou ler. 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurantes em apóstolos de um Cristo. E não é maravilha, porque ele mesmo, Satanás, se transfigura em um anjo de luz. Não é grande coisa, pois se também os serviçais dele sejam transfigurados como se fossem serviçais da justiça, dos quais o fim será conforme a obra dele mesmo. Outro versículo que eles alegam, também não está falando de crente. Nenhum versículo diz um salvo perdeu a salvação. Olha o que diz aqui, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se apartarão alguns homens da fé. E noutra ocasião eu poderia mostrar que isso aí quando diz a fé com o artigo definido, é a fé conjunto de doutrina. Se apartarão alguns homens de a fé, dando atenção a espíritos enganadores e a doutrinas procedentes de demônios. Isso não é um crente, nunca foi crente. Apocalipse 22, 18 e 19. Apocalipse 1, 2 e 3 se refere à igreja, depois se refere à tribulação, e lá os últimos versículos de Apocalipse 22, alguns se referem à igreja, outros se referem ao estado eterno, outros se referem ao milênio. Mas os versículos 18 e 19 se referem aos crentes da época de João. E ele diz, porque o juntamento testifica a todo aquele que está ouvindo as palavras da profecia desse livro rolo, que é o livro do Apocalipse, e é a Bíblia inteira, caso algum homem acrescenta essas palavras, acrescentará Deus sobre ele os flagelos, aqueles tendo sido escritos nesse livro rolo. 19. Caso algum homem remova proveniente de junto das palavras do grande livro rolo dessa profecia, Deus plenamente removerá o local dele para longe do grande livro rolo da vida e para fora da cidade santa e das coisas tendo sido escritas neste livro rolo. Também aqui, isso era um copista, que estava com a mão copiando a Bíblia. E o mestre dele tinha se retirado por um momento. E quando ele lia uma frase que ele não gostava, ele suprimia, ou noutras acrescentava. Por exemplo, a frase diz, salvação em todo aquele que crê. Aí Deus acrescenta que crê em Cristo. Ele pensou, mas não pode ser só crer em Cristo. E os pobrezinhos que creem em Buda, em Tupã, em Manitou, e no Deus Vaca, no Deus Escaravelho, no Deus Besouro. Não, eu vou tirar crer em Cristo. Vou dizer que a salvação é para todo aquele que crê. Quem crê muito em alguma coisa, Deus, todo caminho vai para Roma, ele vai ser salvo. Então, quem fez isso de propósito, eu nem estou dizendo o pastor que usa essa Bíblia adulterada, coitado. Ele foi ensinado sobre isso no seminário. Nem estou falando dos professores superficiais que
aprendem e vão propaganda, essas loucuras. Nem estou falando. Mas o primeiro que de propósito, lá em Alexandria, adulterou o texto crítico, Deus diz que esse homem não é crente. Nunca foi crente e vai ser retirado toda a possibilidade de salvação dele. Então, isso não está falando um salvo da igreja batista, tal e tal, em tal cidade, era salvo, foi salvo, Deus escreveu o nome dele no livro da vida, depois ele fraquejou em qualquer coisa, Deus ficou com raiva, apagou o nome, disse, nunca mais vou dar a oportunidade de você ir para o céu. Ninguém mostra um versículo desse. Então, salta aos olhos que tais passagens se referem a apóstatas e falsos mestres, não a quem já creu. E crer é de uma vez para sempre. Por exemplo, há sombra de insinuação na Bíblia de que anjos que creram podem deixar de crer. Os anjos foram criados bons, Deus não criou o pecado, mas deu o livre-arbítrio aos seres inteligentes que ele criou, aos anjos e aos homens. Lúcifer resolveu pecar. O primeiro pecado foi o orgulho. Ele não quis nem ser superior a Deus no início, na frase, disse que ele quis ser igual a Deus. Ele olhou para si mesmo, muito belo, muito inteligente, maior do que todas as criaturas, maior do que todos os anjos, do que Adão, do que Eva, do que tudo, e disse, por que é que somente esse Deus merece adoração? Eu vou querer eu mesmo ser adorado. Então chegou o momento de decisão. Um terço dos anjos seguiu Lúcifer, e são os demônios, e Lúcifer hoje é o Satanás ou o diabo. E 2 terços tomou a decisão e seguiu, fiel ao Deus Criador, bendito e onipotente. Nunca um demônio vai ter a chance de se arrepender, nem quer. Ele é revoltado até o fim, ele tomou o caminho dele, um caminho sem volta. E nunca um anjo que resolveu ser fiel a Deus vai voltar e eu vou passar para o lado do diabo. Você não encontra isso na Bíblia. Também você não vê almas no céu, lá no céu, na eternidade, dizer aqui estou muito enfastiado, aqui não tem uma bebida, não tem oportunidade da gente adulterar, fornicar, eu quero ir para o inferno. Não há. As coisas são, há etapas na história que uma vez encerrada não volta atrás. Então, crer é uma coisa de uma vez para sempre. Então, leia de novo esses versículos que você vai notar que esses versículos que foram tentados mostrar que um salvo pede a salvação, não tem nada a ver com salvo. Isso tem a ver com apóstatas ou falsos mestres. Deus ilumine o seu entendimento, meu amigo.